Do Augusto Nunes, de José Maria Trindade e Guilherme Fiuza. Começo com você, Zé Maria. O que achou desse pronunciamento? Aparentemente algo mais simbólico, né? Para garantir que o governo segue com esse compromisso das reformas e, por parte dos presidentes da Câmara e do Senado, de garantir que o Congresso também está disposto em levar essa agenda adiante, né, Zé? Diz que ele começasse a responder. Forte e o Zé, Zé Maria, né? deixa só. O Augusto tem uma pergunta para você. Acho que estava fechado, você não está ouvindo. E o Zé, estou querendo incluir uma pergunta na tua análise. Por que não estava presente ninguém do Supremo, se você sabe por quê? É porque essa aí é uma decisão política, né? Que está no Congresso Nacional. No governo Michel Temer, houve ali um trabalho engenhoso político de dar credibilidade ao governo Michel Temer, que assumiu quando o Brasil estava indo para o brejo, com falta de credibilidade e tal. E para indicar que o Brasil não iria entrar em gastança, não iria gastar mais do que arrecadava, o governo estabeleceu a aprovação de uma emenda à Constituição, isso é uma emenda à Constituição, que propõe reduzir os gastos chamados gastos obrigatórios, que são os gastos aí em gasolina, em salário, e proibiu o governo de gastar mais do que o ano anterior, só acrescendo a inflação, né? Então isso foi chamado de teto de gastos. Isso dá uma credibilidade, porque quem empresta dinheiro para o governo, que são os títulos emitidos do governo, ele quer saber se vai receber no futuro. E se o governo entrar numa gastança, ele não vai receber. Então, quanto mais crível é um governo, os juros serão menores. Daí a aprovação da emenda do teto de gastos. E há no governo um grande debate, e ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, jogou dúvida sobre essa história de obedecer o teto de gastos, né? Chamando o ministro que fala em gastar mais de fura-teto, colocou esse nome, né? E por isso que ele disse que poderia levar o presidente ao impeachment, porque seria gastar mais do que a autorização dada pelo Congresso Nacional através do orçamento da União. E aí o presidente decidiu reagir. Primeiro, ele defendeu privatizações, disse que irá fazer um governo moderno, né? Inclusive sem acabar com burocracia, e continuar os trabalhos dos dois secretários que saíram. E para o ministro Paulo Guedes, isso aí é um carimbo de confirmação, porque o presidente está estabelecendo que o teto de gastos será cumprido, ou seja, o governo não vai poder gastar mais do que o teto esse ano em gastos com a máquina, chamado gasto com a máquina, né? Salários, aposentadorias, são os gastos permanentes, obrigatórios, né? E alguns ministros queriam suspender isso para derramar dinheiro aí, porque acham que isso traz popularidade. Agora é um compromisso. O Congresso não aprova mudança. Se o presidente estourar o gasto, o teto de gastos, aí que vem o impeachment por crime de responsabilidade. Isso é mais do que pedalada. Então é um compromisso forte, público, né, para dar garantia à equipe econômica e ao governo de que não vai ter gasto acima do teto. Pois é, né, Fiuza? Pareceu, acima de tudo, um pronunciamento em tom apaziguador, conciliatório até, né? Não, um gesto importantíssimo, né? Eu considero um gesto histórico. Gesto histórico. A gente vive um momento dramático, né? A necessidade de uma retomada muito organizada, né? Se a gente já vinha querendo e mirando, né, numa organização dessa casa tão desarrumada e arrebentada, né, por uma década e meia de populismo salafrário, né? E é o seguinte, a herança maldita é muito grande, né? Isso foram cupins que entraram pelas instituições. As reformas necessárias foram enunciadas agora. As principais reformas que o país precisa tocar adiante para sair dessa escuridão da pandemia e do grande tombo fiscal, humano que ela representou, elas acabam de ser enunciadas pelo presidente da República e pelos dois presidentes do Poder Legislativo. E eu considero isso
não sei se estou sendo muito otimista, mas eu considero isso um gesto grandiloquente, um gesto histórico, né? Especialmente porque o país vive com algumas tentações que são sempre sectárias, tentações de você fingir que tem o bem aqui e o mal ali, que é uma sociedade cindida, né, que são tantos por cento para lá, tantos por cento para cá, etc. e tal. Não é assim que você consegue progredir, né, como país. Claro, tem muita gente procurando ali o seu feudo, o seu clubinho bastante bem fornido e protegido, né, mas esses são os privilégios. Você não consegue, de fato, avançar como nação sem união. E esse gesto é um gesto muito forte, até porque esses poderes já tiveram aí se bicando, muitas dúvidas, muitos mal-entendidos em relação às intenções de parte a parte. Eu até comentava, né, Vitor, no bloco anterior, falando da saída do Salim Matar, que nos momentos de você ter que afirmar uma agenda urgente e pródiga, isso aconteceu a contento, né? Houve uma harmonização democrática entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para aprovar a reforma da Previdência e outras. Agora, a gente acaba de ver esses personagens que no imaginário das pessoas, e mesmo a gente aqui eventualmente critica, porque foram, de fato, muitas farpas. Eu acabei de fazer uma análise, que é a minha opinião, de que, de alguma maneira, quem fica tentando sabotar o governo para tentar ver se consegue abrir espaço para a ascensão política está vendo que o governo está firme, isso é uma hipótese. Mas o mais importante é que, por algum motivo, né, de cálculo, de análise ou até de espírito público, quero dar esse benefício, inclusive ao Rodrigo Maia e ao Davi Alcolumbre, né? A gente pode estar vendo, de fato, uma demonstração de espírito público, que é o que leva um país. Eles fizeram o quê, Vitor? Eles se reuniram com o ministro Paulo Guedes, que é, digamos, o gerente dessa agenda, e se comprometeram com, como já disse o Zé Maria, o teto de gastos, que é a solvência do país, né? É a reafirmação da responsabilidade fiscal, que foi absolutamente destruída pelo PT. Então, é a afirmação do teto de gastos, porque vai ter muita demanda por recursos agora, inclusive depois do tombo da pandemia. Teto de gastos, reforma tributária, que já havia, inclusive, um outro gesto parecido deles, em torno da ideia da reforma tributária, ela tem que ser discutida. Rodrigo Maia já caiu nas tentações de jogar ali para a plateia, de dizer que é CPMF e tal, não importa. No dia de hoje, há uma declaração de convergência, né? Há um pacto muito eloquente. A reforma tributária será aprovada, vai ser discutida, vai ter uma série de questões para ajustar, nunca vai agradar a todo mundo, mas será uma reforma fundamental, simplificadora, né, que vai deixar de fazer com que as riquezas da sociedade sejam drenadas pelo Estado, né, e a reforma administrativa, que eu considero, eu estava até olhando ali, será que eles vão falar da administrativa? Porque essa, para o parlamento, é muito complicada, porque envolve, de fato, em relação ao funcionalismo público, principalmente, você precisa modificar muitos padrões, né, de salvaguardas, de privilégios, né, e eles se comprometeram com isso também. Então, eu digo o seguinte, Vitor, são os poderes da República. O Augusto perguntou muito bem por que o STF não está lá, por dois motivos, né? Primeiro, porque ele só tem estado em cena para atrapalhar, então a gente pode até talvez ver um ativismo desse tipo, né? Vai lá e tenta o Moraes, o Toffoli, o Barroso, o Celso de Mello, tenta meter a colher lá numa reforma dessas e não, assim não pode. É possível que isso aconteça. Mas aí a briga fica mais complicada,
Porque aí você tem, inclusive, os dois poderes que o Alexandre de Moraes acaba de afrontar, dizendo que podem ser emanações de tirania, os dois poderes unidos, que são quem fazem, de fato, a gestão do país, comprometidos com uma agenda de reforma altamente virtuosa, chancelada pelo Paulo Guedes, que é o mais preparado para fazer isso, e comprometidos em tocar essa agenda adiante no pós-pandemia. É um momento de otimismo, vamos esperar que ele prevaleça. Augusto, antes de passar para você, deixa eu só recuperar para quem está chegando agora o que disse exatamente o presidente Jair Bolsonaro. Foi uma fala rápida ali do presidente. Quem estava no rádio, inclusive, estava no intervalo comercial, não pôde ouvir, mas o que o presidente falou foi o seguinte: a economia está reagindo e nós aqui resolvemos, então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Respeitamos o teto de gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise, aí se referindo à pandemia. E disse também que, apesar de ser ano eleitoral, nos empenharemos, o governo se empenhará, o Congresso também, nos empenharemos mesmo em ano eleitoral para buscar soluções, destravar a economia e colocar o Brasil no local que sempre mereceu estar, foi o que disse o presidente Bolsonaro. Augusto. Olha, isso no Brasil, a normalidade, e o Guilherme tem razão, é um fato histórico. Quando você tem uma atitude que é normal em países mais avançados, você pode sim configurar um acontecimento de alta relevância histórica. Isso é. A ausência, eu vejo e eu prefiro sempre ver com boa fé em seu começo, pelo menos qualquer tipo de entendimento. Eu torço para que qualquer governo dê certo. Não importa como eu votei. Pela simples e boa razão de que eu vivo aqui. Eu não quero que as coisas piorem, eu não sou maluco. Essa turma do quanto pior, melhor, eu também não entendo, porque digamos que eles estejam fazendo isso para assumir o poder, mas eles não desejariam assumir o poder num país menos problemático? Não, eles pioram, aí eles assumem e as coisas só podem continuar piorando. É que eles não pensam no Brasil. Então eu dou esse benefício da dúvida a favor. Sim, pode ser espírito público. Foi uma demonstração de espírito público a aprovação por larga maioria da reforma da Previdência. Agora há evidências de que vão aprovar também a reforma tributária e as outras acabarão sendo. Acho também que esse pronunciamento, infeliz é pouco, é imbecil, do Alexandre de Moraes pode ter contribuído para que os dois poderes que têm a ver com o problema que está sendo discutido, olha, vamos aqui nos reunir e nos entenderam. É tão evidente, é tão elementar que só se pode gastar o equivalente ao que se arrecada, que eu acho esquisito esse tipo de reunião, né? É uma família se reunir dizendo, olha aqui, a partir desse mês, só o dinheiro que entra pode ser gasto, porque senão, como é que faz? É o que estamos discutindo. O teto de gastos é simplesmente isso, olha, vamos gastar o que se arrecada. Aí fala assim, numa pandemia tudo muda, tem limite, calma. Não adianta a gente providenciar dinheiro que seja só papel, não vale nada, porque não tem lastro e porque você não vai conseguir pagar. E há sinais de que, apesar de tudo, e para a tristeza profunda da turma do quanto pior, melhor, há sinais de que a economia brasileira vai apresentar resultados muito estimulantes no ano da pandemia. Eu já dei alguns dados aqui, metade da safra de grãos do ano que vem já está vendida, sem ter sido plantada. O que foi o agronegócio já exportou em 7 meses mais do que em todo o ano de 2019. Então, há sinais de que os problemas econômicos, que serão muito complicados, não terão a dimensão que poderiam alcançar. Então é ótimo que essa turma pense, se não quer pensar no povo brasileiro, pense nos próprios filhos, netos, nos descendentes, porque todos viverão nesse país. Eles não querem entregar aos seus descendentes um país melhor.
É assim que se faz. Agora, política sem conversa, eu só vejo no Brasil do PT. PT que acabou com isso. Não tem conversa. O projeto vem do governo, nós somos contra. Não é assim. Eu, de novo, sou filho de político e vi em cidade onde a campanha eleitoral era disputada ali com ferocidade, terminada a campanha, quando era apresentado um projeto bom para a cidade, viesse de onde viesse, ele era aprovado. Né? Política não é guerra, não pode ser, porque isso é sinal de primitivismo. E o Brasil é primitivo porque foi governado durante muito tempo por gente que pensa primitivamente. Né? Os democratas, eles não admitem qualquer divergência. Isso é ser democrata. Essa turma aí, nós somos 70%, quer dizer, eu sou democrata porque eu permito que você converse comigo. Isso aí é coisa de vigarista, não de democrata.